Olá, estamos aqui em mais um vídeo do Espaço Garba, do Momento Garba e da mediação de leitura deste livro Mahabharata para crianças, ou melhor, Mahabharata pelos olhos de uma criança. Faz um bom tempo que eu não venho aqui, né? Já deve fazer um mês mais ou menos, mas chegamos no capítulo dos Kauravas. Capítulo 8 do Mahabharata, em que traz a segunda família principal do Mahabharata. Então, para isso, para que a gente consiga se concentrar nessa história pequena, porque é um capítulo bem pequeno, como todos, vamos unir as nossas mãos, esfregar uma mão na outra, respirando profundamente, soltando o ar devagar. Coloca suas mãos nos olhos, leva uma energia relaxante para eles. Inspira, volta, aquece suas mãos, leva para os ouvidos, ao mesmo tempo para a cabeça. Trazendo calma e concentração. Inspira profundo. Solta o ar. Todo o ar. Namastê. Com essa energia boa que mandamos para nós, a gente começa a leitura do capítulo 8 do Mahabharata. Vamos conhecer esses personagens importantes para a história. Os Kauravas ou Kauravas. E enquanto isso, Gandhari, a esposa de Dhritarashtra, deu à luz um naco de carne. O palácio todo se encheu de tristeza. Vyasa chegou e disse para Gandhari cortar o naco em 100 pedaços e deixá-los no óleo. Enquanto isso acontecia, vocês se lembram, no capítulo anterior, nasciam os Pandavas, né? Yudhishthira, Bhima e Arjuna, filhos de Pandu. E agora, os Kauravas ou os Kauravas, filhos de Dhritarashtra, um irmão de Pandu. Muito bem. A esposa de Dhritarashtra deu à luz um naco de carne, né? E ela deixou esses 100 pedacinhos cortados no óleo. Depois de 9 meses, esses pedaços se transformaram em 100 meninos. Foram chamados de os Kauravas. Eles odiavam seus primos, os Pandavas. Os 2 filhos mais velhos, Duryodhana e Dushasana, eram os líderes dos Kauravas. Gandhari também deu à luz uma filha chamada Dusala, que mais tarde se casou com Jayadratha. Vikarna, um dos Kauravas, manifestava solidariedade pelos Pandavas, mas apenas um dos Kauravas era bom. Seu nome era Yuyutsu. Era o filho de Dhritarashtra e de uma mulher Vaishya. Vaishya é um membro da terceira das 3 grandes castas hindus, a qual engloba agricultores, criadores de animais e comerciantes, segundo a nota do tradutor do próprio livro. Muito bem, então, este filho, Yuyutsu, era o único filho bom de Dhritarashtra. Lembrando que esse Dhritarashtra era aquele cego, lembra? Aquele irmão cego, filho de Vyasa e Satyavati. Isso mesmo. Então, é muita gente, né? Muita gente pra gente lembrar. Esse Yuyutsu, que era o filho bom,
lutou ao lado dos Pândavas e foi o único Kaurava a ficar vivo depois da guerra, porque houve uma guerra entre os Pândavas e os Kauravas, ou Kauravas, né? Os Pândavas viajaram a Hastinapura. Bhishma e Vidura ficaram muito felizes em vê-los, mas logo se entristeceram quando souberam da morte de Pandu e Madri. Quando se encerraram os rituais fúnebres, Vyasa mandou Ambika, Ambalika e Satyavati, as mulheres, irem morar na floresta e esperar por seu fim, simples assim. Vyasa previu que Hastinapura seria governado pelos cruéis e impiedosos Kauravas. Por isso já se adiantou e mandou as mulheres para a floresta. Muito bem, essa história é bastante complexa, que está bem resumidinha, né? Mas ao longo das outras leituras vocês vão entendendo mais um pouco do que vai acontecer por aqui. Então o que importa agora é saber que os Pândavas e os Kauravas, que são primos, se odiavam, né? E entram numa luta por uma grande disputa de poder. Aqui é o desenho da Anitta, né? Mostrando os Kauravas. Aqui também, mais um pouquinho de Kauravas. Muito bem. Como eu vim falando, a gente chegou num momento crucial de reconhecer, de sermos apresentados, na verdade, a base do Bhagavad Gita, né, que é um trecho deste livro grande, deste épico indiano Mahabharata. Quem já ouviu falar em Bhagavad Gita, Canção do Senhor, né, é uma das traduções, trata da guerra entre esses primos, os Pândavas e os Kauravas, né, por ocupação de um espaço. Mas no nível simbólico, essa guerra é muito maior do que algo simplesmente uma guerra de família, por exemplo, né? É uma guerra interna, porque os Pândavas representam a elevação espiritual, enquanto os Kauravas, ou os Kauravas, representam todas as mazelas humanas, medo, egoísmo, o que mais? Insegurança, paixões desenfreadas. Então, resumidamente, simbolicamente e mitologicamente, Bhagavad Gita representa essa luta interna, né? A Bhagavad Gita, a história de Bhagavad Gita, representa essa luta interior de todo ser humano, bem estereotipados nessas duas famílias, os Pândavas como os bons e os Kauravas como os maus, mas não é assim tão linear a questão, né? Como eu já expliquei aqui para vocês, os Pândavas são as virtudes e os Kauravas são as mazelas, o egoísmo, o desejo de vingança, etc. Então, por isso, no Bhagavad Gita, que é o trechinho de Mahabharata, traz essa questão muito grande. Aí vai aparecer Arjuna, né? O Arjuna, que é o herói, que recebe os conselhos de Krishna, para enfrentar esses primos, que são os Kauravas, porque ele precisa combater o seu próprio egoísmo, a sua própria insegurança, o seu próprio medo, para seguir em frente. Porque uma coisa muito importante de se lembrar, a inação, ou seja, o ato de ficar parado, de não se mover, de não resolver, de não decidir, traz para nós um atraso no nosso crescimento. Então, a inação atrasa nosso crescimento, nosso desenvolvimento humano e espiritual. Então, um texto, né, que seria uma leitura simples para as crianças, traz muito mais do que isso para nós. Por isso, então, agora nós temos, não é,
os Pândavas, por isso eu estou mostrando, o nascimento dos Pândavas como as virtudes e os Kauravas como as mazelas. Muito bem. Este foi o 8º capítulo, né, trazendo estas questões profundas para a gente pensar. E eu só falei muito superficialmente sobre isso, porque a intenção é que seja um vídeo curtinho e também que sirva para as crianças. Mas ao longo das outras leituras a gente vai aprofundando um pouquinho mais em cada questão. Obrigada por vocês estarem aí até agora. Beijos no coração. Namastê.